Olá, né? Estamos hoje iniciando aí uma série com os nossos videocasts. Queremos dar boas-vindas a todos vocês, né? E o nosso primeiro episódio aí vai falar sobre uma experiência bem interessante que nossos professores tiveram a oportunidade de ter, né? Um grupo de professores aqui do nosso colégio pôde ir até a Suíça, vivenciar ali um pouco da educação, visitar escolas, ser inseridos na cultura, conhecer lugares especiais também. E hoje eu tenho aqui o Guilherme, né, o nosso professor de música, que teve essa oportunidade de estar ali também e vai comentar e vai conversar com a gente um pouco sobre como foi essa experiência. Mas antes disso, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, queria que você se apresentasse e falasse um pouco do seu trabalho aqui no nosso colégio. Boa tarde, Cíntia. Oi, todo mundo. Meu nome é Guilherme, eu sou professor de música aqui no colégio, sou professor de coral também e professor de flauta. Eu estou aqui no colégio faz 2 anos, esse no caso é o meu 3º ano letivo, agora em maio fez 2 anos e estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de fazer essa viagem para conhecer como é o sistema de educação na Suíça e de também estar aqui para poder conversar um pouquinho e compartilhar da experiência. Que legal. Você esqueceu de um detalhe importante, o nosso coral. Ah, sim, não, mas eu falei. Falou coral? Falei, Então tá bom, desculpa. Legal, coral, né? Eu acho que o coral tem tudo a ver com a cultura. Sim. Também, Sim, né? Então, sim. a gente sabe que Europa, Alemanha, Áustria, Suíça, né? Isso é um diferencial, né? É muito investido em música, é muito Sim. investido em coral, Sim. instrumento, né? Inclusive, isso foi uma coisa que eu reparei lá, que, no geral, os professores, assim, não digo todos, mas muitos deles participavam de algum coral. Uhum. Todos tocavam algum instrumento, né? Isso é uma coisa que a gente vê lá, que o acesso aos instrumentos é muito mais generalizado do que aqui, ao instrumento musical, né, no caso, né? Uhum. Então, eu lembro de ter chego numa aula, numa sala do 3º ano, e tinha um saxofone na sala de aula que o professor tocava durante as aulas. Legal. Assim, é um instrumento que não é tão comum a gente ver aqui. É claro que a gente tem vários professores, né? Mesmo que não são os de música aqui no Brasil, que também tocam instrumentos. Mas eu vejo que lá existe essa variedade de outros instrumentos e também acho que eles estão mais... Eles se sentem mais seguros de trazer isso para a sala de aula, né? O instrumento. Uhum. Isso foi uma coisa também que é bem isso que você falou. Isso é bem comum da cultura deles, assim. E eles estão sempre toda hora em algum grupo, em algum coral, mesmo algum grupo de instrumentos. Isso realmente foi interessante de se ver, assim. Música faz parte, né, da vida, do dia a dia na Suíça, né? A gente percebe essa diferença e a gente percebe a diferença que faz também na educação, né? Eu acho que música é cultura, mas é educação também. E como é que foi para você, então, poder viver isso lá? Olha, como eu disse, assim, foi uma experiência muito legal. Primeiro porque, assim, quando a gente vai, né, quando se visita um país, às vezes, a turismo, a gente não tem noção do que é o dia a dia das pessoas quando estão lá, né? A gente vai, de repente, para um lugar e pensa, poxa, as pessoas estavam aqui desde antes, mas o que elas faziam antes disso? E quando eu fui embora, o que elas vão fazer depois, né? Às vezes a gente não pensa por isso. Quando a gente foi lá visitar as escolas, a gente estava muito inserido realmente no dia a dia de todos os suíços, né? Porque assim, todo mundo vai na escola ou já foi para a escola em algum momento, né? Então foi muito interessante de ver, para além dos pontos turísticos, para além dos eventos que acontecem, realmente ver como é que é o dia a dia de uma pessoa que mora, às vezes, numa vilinha, numa cidade muito pequena, de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, que tem, às vezes, um estilo de vida diferente do que a gente imagina. Mas foi interessante estar mais próximo disso, né? Isso foi bem legal. E conhecer, sobretudo, como é o trabalho na educação deles. E falando em trabalho na educação, o que você viu assim de diferente como educador, que você poderia trazer pra gente? Tem muitas coisas assim, que foram, assim, que são realmente diferentes lá, né? Eu vejo que lá as crianças mesmo, né? 1º ano, às vezes até educação infantil, são muito mais autônomas para várias coisas que aqui seriam impensáveis, né? Não digo na nossa escola, porque eu diria até que a nossa escola trabalha bastante, questão da autonomia e tal, mas, por exemplo, ir para a escola a pé. As crianças, desde muito pequenas, vão a pé para a escola, né? Assim, pequenas mesmo, 1º ano, assim, né? Elas colocam os coletinhos, que são fluorescentes, assim, e eles vão fazem isso caminhando pela calçada. Só que é isso, né? É diferente porque o trânsito lá é mais seguro, né? A cidade é menor também, então você consegue ver. Mas mesmo na sala de aula eu via que, assim, pensando no meu trabalho hoje como educador, mesmo assim eu posso dar mais espaço para autonomia, que lá a gente vê que realmente é trabalhado muito mais coisa, assim, o próprio pensamento crítico, a reflexão,
Não que as nossas crianças não possam fazer, mas às vezes eu, como professor, digo mesmo na minha sala de aula, às vezes não penso nessa possibilidade, toda essa possibilidade. Por mais que eu me considere um professor que, assim, promova a autonomia das crianças, mas eu vejo que dá para ser Podemos mais... ir além, né? Dá para ser mais, exatamente. Dar oportunidade para as Exato. crianças, né? Eu até falo, a gente não tem aquela realidade, mas do portão para cá somos a Suíça. Né? Então, acho que é importante a gente ter isso como pensamento como professor, como coordenação, como pais também, né? Que vem visitar a nossa escola, que aqui dentro somos uma pequena Suíça e é o que queremos para os nossos alunos, né? Sim. E também acho que essa questão que você trouxe, né? Viver o dia a dia ali, perceber como são as coisas na prática, né? Porque a gente ouve muito falar, mas a partir do momento que você está lá, uau, né? O que é isso? E falando em uau, o que foi o uau nessa viagem? Assim? Olha, teve muitas coisas, assim, muito legais. Uma das coisas foi realmente como essa autonomia trabalhada, assim, né? Foi realmente muito legal. Mas, assim, tem muitos projetos nas escolas, por exemplo, teve uma coisa que eu achei muito legal lá, que na aula de Werken, eles fizeram um carrom que eles tocaram na aula de música. Isso foi uma coisa muito legal, né? Isso depende de uma grande logística, claro, né? Mas teve, assim, outras coisas, assim, uma das coisas que eu gostei muito, assim, de fazer lá, que não foi exatamente do trabalho na educação, mas é que eu pensei, olha, isso aqui é bastante característico da Suíça, eu queria muito trazer de alguma forma para os meus alunos aqui na escola, foi o momento que a gente teve uma aula de Joden, que o Joden é esse canto das montanhas, dos Alpes, né, que você projeta a sua voz de uma forma que você consegue ouvir enfim, lá do pé da montanha, né? É um tipo de canto bem específico, ele é bem comum na Suíça, é bem associado, existem outras culturas também, não só na Suíça, mas ele é bem associado. E quando a gente teve aquele momento de aula de Yoda, que todo mundo fez junto, que ninguém nunca tinha feito, eu nunca fiz Yoda na minha vida, eu pensei, caramba, isso é muito legal mesmo, e eu queria muito usar isso com os meus alunos. E eu já decidi, já estou usando um pouquinho isso, né? Que legal, que legal. Com eles, assim, é claro, das minhas limitações, eu não sou cantor de Yoda, né? Nunca canto, né? Assim, foi uma aula que a gente fez ali. Mas isso ali foi uma coisa que eu realmente pensei, uau, queria muito poder trabalhar isso com essas crianças. E principalmente porque eles têm bastante curiosidade, né? Porque a gente é uma escola suíça e às vezes, talvez no começo, para eles é um pouco abstrato, né? O que é a Suíça, né? É um lugar, é um país, é o que? É uma cidade, né? Mas fica no Brasil isso, né? E quando a gente consegue trazer essas coisas da cultura suíça, eles entendem mais concretamente o que é e principalmente quando eles chegam a ser mais velhos, eles realmente querem saber. E eu acho isso importante também, para a gente trazer um pouquinho para o nosso trabalho na sala de aula. Né? Além do Yodel, vocês também tiveram aula de algum instrumento específico? Exatamente, o Alphorn. Na verdade, não foi bem uma aula, né? A gente só tentou tirar o som, porque ele é um instrumento bastante difícil de tirar o som. Né? Você tem que soprar. O Alphorn é uma trompa dos Alpes, né? Ele é como se fosse uma grande trompa, assim, ela é bem comprida. E a gente sopra e tenta tirar o som. O som, eles são os harmônicos naturais, né? Ou seja, o som daquele não tem válvulas pra gente afinar o som, como por exemplo teria um trompete, né? Você tem que tirar o som só ali pela embocadura. E isso só se tirar um som era bem difícil, né? A gente fez o experimento, vamos dizer assim, não fiz uma aula, né? Fiz o experimento pra tentar tirar o som ali. Isso também foi bem divertido, assim, né? É claro que o Alphorn já é mais difícil de trazer aqui para as crianças, né? Porque precisaria especificamente do instrumento. Mas só de, assim, assim, de ter vivido aquilo e poder contar um pouco para as crianças, isso também já foi bem interessante. Que legal, que legal. Tem algo que mudou no seu olhar, assim, em relação às crianças, à sala de aula? Eu vejo que, de novo, assim, a questão da autonomia, né? É uma questão que me pegou bastante quando fui para lá, assim, ver como é trabalhado, né? Como eu disse, a gente se esforça bastante para dar bastante autonomia para as crianças, mas ver outras pessoas fazendo dá um pouco mais uma pista de como a gente pode fazer, né? E também a possibilidade dos próprios alunos refletirem sobre o comportamento deles, por exemplo, assim, né? Eu acho que por exemplo, na minha aula, eu já dou as direções, olha, hoje não foi legal, hoje poderia ser diferente, ou hoje foi muito legal, hoje, né, a gente pode fazer mais desse jeito, né, quando pensa na postura do aluno. Mas a gente também pode, isso é uma coisa que eu poderia ter visto até aqui com outros professores, né, mas eu acabei vendo lá, né, de realmente pensar, olha, como é que foi, né, o que você sentiu, como é que foi essa aula, trazer mais essa própria auto-reflexão. É uma coisa que a gente faz aqui na escola, mas eu, por exemplo, como professor, não tinha parado para pensar a respeito até chegar lá e ver, não, realmente é assim. Eu diria que
É menos o que e mais o como a gente pode fazer as coisas. Sabe? Exato, né? Porque a gente sabe da teoria, a gente ouve falar muito, mas quando você vê na prática, Sim, a gente enxerga com outros olhos. Exatamente. Né? E falando em sentimento, o que você gostaria que teus alunos sentissem na tua aula? Olha, eu sou muito suspeito, porque assim, eu gosto muito de música, né? Porque eu sou professor de música. E o que eu queria que os meus alunos sentissem é realmente essa alegria em fazer música, né? Para mim isso é o mais importante. E realmente ter contato com outras culturas, né? A gente está no Colégio Suíço, a gente fala bastante sobre a cultura suíça, né? Mas sobretudo trazer a cultura, digamos, a música como identidade da comunidade para a sala de aula. Né? Isso a gente tem no Brasil também, a música como identidade da nossa comunidade. Sim. Isso a gente consegue levar para a sala de aula também e fazer as crianças gostarem disso. Elas não precisam gostar do tipo A, B ou C de música, não é isso. Mas assim, para mim é que eles gostem de música e gostando de música eles possam refletir sobre o tipo de música que eles gostam ou não. Que eles possam, de repente, ter vontade de tocar um instrumento, de cantar alguma coisa, de participar de algum grupo, Ninguém precisa ser um musicista de carreira, né? Depois da escola. Não é isso que eu estou falando. Mas com certeza, assim... Eu posso dizer, vários momentos assim difíceis, os momentos alegres, na minha vida pelo menos a música estava lá, né? E é isso que eu queria que os meus alunos sentissem também, que eles tivessem isso como uma ferramenta, né? Às vezes na vida, ou só, às vezes realmente só diversão, um momento para relaxar, mas isso para isso acontecer precisa desse conhecimento, dessa coisa prévia, né? Que é assim, saber que ela existe, que a música está ali, né? Não adianta a gente querer esperar que as crianças usem a música, aprendam música, se eles não têm uma aula de música, não vivenciam aquilo de uma forma legal. Ou se acham que aquilo é só mais uma matéria da nossa escola, que eles precisam ter nota, ou enfim, precisam atingir certos objetivos para passar de ano. Também não é isso, né? É realmente que eles também façam isso, é importante, porque é uma aula, a gente está na escola, mas sobretudo que eles vivenciem a música e se alegrem, gostem de música e vão atrás e procurem. Que responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Às vezes eu fico assim, será que eu estou apto para isso, né? Ah, com certeza, com certeza. Mas mas eu acho também, através da nossa fala aqui, nossa conversa, deu para perceber que existe um Guilherme antes e um depois. Da viagem? Sim, eu acho que sim, né? Porque assim, é diferente conhecer... Eu já tinha visitado outros países, assim, né? Mas não tinha vivenciado como é a vida docente lá, né? E perceber, assim, essas diferenças é que me marcou bastante, assim, né? Que são outras realidades, outros contextos, mas, acima de tudo, que, apesar de serem outros contextos, que a gente pode fazer sempre o melhor possível dentro da nossa realidade, né? Isso foi bem interessante, assim, de ver, né? Isso é uma coisa que eu tento trazer também para o trabalho, porque eu penso, bom, eu já fui lá, conheci como é que é agora, vamos ver como é que eu posso trazer isso para os meus alunos, né, sobretudo. Com certeza, com certeza. E a partir de agora, o que você gostaria de continuar construindo? Eu quero, assim, o que eu gostaria mesmo é que continuar trazendo essa energia. Uma coisa que eu cheguei a ouvir, assim, de alguns alunos é que eu sempre estou com um sorriso na cara. Que legal. Eu sempre muito simpático e tal. Eu quero trazer sempre essa alegria para eles, né? Principalmente depois de uma coisa assim tão legal que foi essa viagem, né? E eu diria que isso. E assim, o que eu gosto muito de quando a gente está na escola, eu estou só há 2 anos aqui na escola, né? Mas uma coisa sempre que eu já consigo começar a perceber e que isso vem sempre com o tempo é a relação que eu vejo das crianças comigo ao longo dos anos. Enfim, não só comigo, mas com todos. Com todos, assim, né? Ter construindo essa relação que vem de muito tempo, assim, né? Principalmente porque eu trabalho com as da educação infantil, e a educação infantil é um momento que marca muito para as crianças, né? E vai chegar um momento que eles não vão ter mais a mim como professor, mas, assim, ter essa relação, pensar, poxa, eu já trabalhei com ele, assim, já dei aula para ele, já sabia que lá na aula de música ele gostava de cantar, lá na aula de música ele gostava de tocar instrumento, e daí, de repente, ver que ele está tocando na nossa banda, que a gente tem a banda, né, que está cantando no coral depois, eventualmente, que, sei lá, vai que começou uma faculdade de música depois, né? Sim. E isso é muito legal, isso que eu gostaria de construir, assim, na nossa escola, né? E que, de repente, seja uma referência para as crianças também, né? Quando vier esse assunto, né, se for do interesse delas. Né? Certo. E se você tivesse agora alguém na tua frente, que tem a mesma oportunidade que você teve, né? O que seria teu conselho para essa pessoa? Olha,
Aproveite, assim, o máximo. Uma coisa que eu vou dizer, assim, eu gosto muito de dormir à noite, assim, eu sempre fico muito cansado, mas lá eu tive que fazer esforço porque eu queria aproveitar cada momento. Porque a gente tinha bastante programação, assim, mas tudo foi muito legal, assim, foi muito legal, a gente dormia pouco. Mas a gente aproveitou cada momento. Uma semana intensa. Uma semana intensa, mas foi muito legal. Tudo foi muito legal, assim. Tinha coisas que eu nem imaginava que eu ia gostar tanto, assim, que eu gostei de fazer, de conhecer. É isso, aproveitar, se preparar, faz uma hibernação um pouquinho antes, hiberna depois, aproveita os dias ali e realmente tenta conhecer tudo, assim, sabe? Tudo que for possível, porque é realmente muito bom. Legal. Obrigada, Guilherme, Imagina, por compartilhar aí com a gente, né, a tua experiência e a tua alegria pela aula de música, né? É prazeroso também de ver você dando aula, né? E continue assim, né? E que a gente possa continuar crescendo juntos aí. Com certeza. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado. Joia. Abraço, pessoal.